Ah. Tem como abaixar um pouquinho? Está muito alto. Alô, 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 mãe, alô. Oi, 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 vem pra cá. Oi, acho que tá bom, né? Tá bom? Tá muito alto? Tá muito baixo? Tá bom? Ah. Bom, vamos lá? Quer falar alguma coisa aí? O Jamon vai falar um pouquinho para vocês, gente. Posso? Bom, esse é o slide inicial que pediram para a gente colocar. Bom, galera, eu sou Vinícius Coiato, ou @vcoiato, são personalidades de um mesmo corpo aí. Esse sou eu. Hoje eu sou um programador Ruby, e como todo programador Ruby, eu sou muito cheio de estilo, né? E como todo programador Ruby, eu gosto de gatos. Eu sou um desses 3 caras aí que faz parte do voidpodcast.com, eu acho que é .com, né? O nosso site, e a gente grava um podcast, às vezes, sobre qualquer coisa aleatória que vier nas nossas mentes, não só sobre TI, sobre filhos, livros, língua portuguesa, e acho que gravaram até sobre cocô. Então, tipo, esse é o Void Podcast, ele é Void. Jamon. Galera, eu não sou o Jamon, beleza? Para quem não acredita em mim, eu dou R$100 para quem provar quem é o Jamon, cara. Sério, aqui, compromisso público. Eu acho que ele é o primeiro cara ali da primeira fileira, ali, de preto. Mas eu não sou esse cara. Bom, tá meio amarelo, né? Ficou um efeito legal. O título dessa palestra é Universos Paralelos, mas a ideia dela, não sei se dá para vocês lerem muito bem aqui, é conhecendo ou encontrando todos os nossos outros eus, né? Tipo, não é nada sobre astrofísica, não é nada sobre matemática, nem é nada sobre coisa nenhuma. Essa é uma palestra, na verdade, sobre programação, sobre desenvolvimento de software, sobre habilidades de programadores, sobre skills, e sobre o perfil que a gente precisa ter. Deixa eu pegar um pouquinho de vitamina. Eu não almocei, tá? Eu fui num restaurante aqui, o meu pedido não saiu em 1 hora e eu vim para cá. Meu almoço está aqui, é uma Ruffles. E a ideia, então, é mostrar aqui um pouco para vocês e discutir um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência trabalhando aí e vivendo aí em universos paralelos e alguma coisa assim. Eu não sei se vai dar para ler, o contraste está muito ruim, mas a ideia é o seguinte, que existem bilhões, aí, pelo menos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Pelo menos. E a gente está inserido nesse contexto. Se a gente for analisar isso, a gente pode extrapolar e dizer também que existem, sei lá, milhares, talvez milhões de programadores de software, desenvolvedores de software, espalhados pelo mundo aí, em diversas tecnologias, diversas plataformas, e fazendo diversos tipos de software. E além de existirem bilhões, o contraste ficou muito ruim mesmo, e além de existirem bilhões de pessoas no mundo, provavelmente existem também bilhões de coisas que a gente tem para conhecer no mundo, né? Se a gente imaginar que cada uma dessas pessoas é uma coisa, existem pelo menos então 7 bilhões de coisas para a gente conhecer no mundo. E aí, se a gente for extrapolar para lugares e criações e invenções em matéria e componentes e compostos e tudo mais, então existe muita coisa para conhecer. Existe muita coisa para a gente viver, muita coisa para olhar, muita coisa para pesquisar, muita coisa para descobrir, para interagir e tudo mais. Mas é basicamente essa cara que a gente faz quando a gente se depara com muita coisa. Quando você tem muitas opções de coisas, a gente fica meio desesperado, a gente não sabe para onde correr, e a gente chora. Às vezes não externamente, mas internamente a gente começa a chorar igual bebezão mesmo, é bem feio. E no meio de todos esses bilhões de pessoas, e aí vamos trazer isso para o universo de desenvolvedores, talvez, sempre tem gente que tenta se diferenciar. Então, a gente quer se diferenciar. Nós queremos nos diferenciar. Então, se vocês estão aqui num evento, assistindo palestra sobre um cara que põe a foto desse China maluco aí, vocês querem aprender alguma coisa, vocês querem, de alguma forma, ser diferente de alguém que não acompanha um evento, que não vai a um evento, que não tenta se capacitar, alguém que não lê um livro. Então, a gente sempre busca, enquanto pessoas e até enquanto profissionais, a gente busca se diferenciar das outras pessoas, certo? O problema é que, mesmo quando a gente tenta se diferenciar, existe tanta gente, existe tanta coisa no mundo, que todo mundo acaba sendo diferente do mesmo jeito. Então, o cara tentou, todo mundo achou legal isso aqui, e 500 milhões de pessoas achou isso legal. Então, todo mundo que achou que era diferente começou a ser igual. Então, a diferença ela acaba, em um ponto, ela
ela começa a convergir para uma mesma coisa. Tá muito maluco, né? E aí a coisa começa a ficar mais bizarra quando a gente achando que na nossa diferença nós somos o máximo. Assim. Então, você se considera uma pessoa diferente, que está fazendo alguma coisa diferente lá, vivendo uma coisa única, e você começa a achar que isso é só seu, e que por você ser muito bom nisso, no caso desse cosplay que é muito bom, você começa a achar que a coisa, eu sou, caramba, eu sou o suprassumo do desenvolvimento, eu sou um profissional mega master, porque eu faço as coisas desse jeito, eu conheço isso a fundo, e faço até cosplay de desenvolvedor, então, E aí a gente começa a acreditar tanto nessa diferenciação que a gente coloca. Eu queria andar mais aqui, mas eu estou com medo de mexer aqui, estragar tudo. Então a gente veste uma roupagem que a gente acredita tanto que ela é real, e a gente só vive isso. Nos casos, isso aqui é uma mulher, tá? Que ela se veste e se modificou toda aí para parecer uma Barbie de verdade. Ela vive como uma Barbie de verdade, uma boneca. Então a gente começa a acreditar na nossa fantasia que aquilo que a gente conhece muito bem e aquilo que a gente faz muito bem é único e é sensacional. E aí eu pergunto para vocês, qual é a improbabilidade real, a improbabilidade, percebam, de você ser único? Da gente ser único na nossa maneira de trabalhar, provavelmente, de programar, de conhecer código, de conhecer tecnologias. É muito difícil você ser único, certo? Principalmente quando você se fecha naquelas fantasias que você cria. Então, você começa a trabalhar numa empresa, estudar uma tecnologia, e você começa a achar aquilo sensacional, e você vai a fundo. Claro, existe um instinto curioso aqui. Todo mundo fala, não fala? Eu sou programador, porque, eu sou curioso pra caramba, eu gosto de aprender coisas novas, e gosto de estudar, tal, então eu estou sempre pesquisando. Tal. Mentira, é muita balela isso. Então, a gente acaba que, na nossa diferenciação, a gente acaba sendo igual a todo mundo. A gente é tão único quanto todos. E aí o grande problema é quando isso começa a nos limitar. A gente só consegue ter uma visão das coisas. E essa única visão, ela não seria um problema se ela não fosse uma visão limitada. Mas ela é sempre uma visão limitada. Quando a gente só consegue enxergar através de uma mesma janela, essa visão é limitada. E o problema dessa visão ser limitada é que tudo que a gente começa a enxergar passa a ser obstáculo. Então, tudo que a gente começa a perceber através da nossa janelinha ali, a gente entende como um obstáculo. Então, a gente olha aqui, tem um portão aqui no meio do caminho, no topo da escada. E a gente passa a apenas seguir em frente, certo? Então eu vou andando, encontrei uma parede, eu só vou dobrar, mas eu vou acompanhando. Eu não vou tentar fazer nada com esses obstáculos, eu já nem vou tentar transpor as coisas, eu só vou seguindo. Então, é um seguir em frente. Aí. Você faz o menor esforço possível para simplesmente ignorar que existe um obstáculo. Então, você já nem vê que as coisas que aparecem para você são obstáculos. Você entende que é assim que tem que ser e tchau. Então, você vai para lá. Só que nessa imagem aqui, não dá muito bem para vocês verem, do lado desse portão fechado, tem um portãozinho ali aberto, assim, um portãozinho pequenininho, escondidinho, que está aberto. Só que a gente só percebe o obstáculo, porque a gente está tão viciado nisso, na nossa forma única e diferente de enxergar as coisas, que o que é um pouco mais, que está um pouco além do nosso cosplay ali, a gente não consegue enxergar. Alguém conhece esse mapa aqui? É o mapa do santuário aí, que é o mundo onde se passa a brincadeira de Diablo, né? E quem é que já jogou Diablo? Só isso. E jogar Diablo é um negócio tão desgracento que a gente quer explorar qualquer caixinha que tiver no chão. Qualquer barril que tiver, você tem que ir lá e ver o que tem dentro. Qualquer bicho que você mata, que cai uma moedinha, você tem 100 mil moedas, você precisa daquela uma moedinha ali. É uma moedinha que pode ser uma moedinha nova, vai que é uma moedinha, sei lá, diferente. Não, ela vale um dinheirinho lá. Mas você vai lá e você vai explorar aquilo, você quer conhecer o novo. Então, a gente tem esse desejo de descobertas, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas novas. Eu li um texto
muito interessante de um cara que começou a puxar alguns estudos da psicologia e dizer por que, que o jogo Diablo era interessante, assim, o porquê que o loot era tão ele te prende ali. Você fala, pô, eu preciso terminar o jogo. Se eu terminasse o jogo só andando e batendo e matando e não me importando com nada, talvez eu terminasse o jogo em 2, 3 dias. Mas não, cara, eu preciso ficar 3 semanas colhendo todas as moedinhas e todos os machados quebrados e todas as luvas de couro ruim e tudo mais, e depois indo vender e transformar isso em dinheirinho e pegar mais dinheirinho para nada. Mas isso faz parte do nosso do ser humano, provavelmente, encontrar novas coisas, fazer descobertas, explorar e ver os novos lugares e as novas coisas que existem. Só que aí a gente, na vida real, quando desliga o Diablo, é o contrário. A gente só quer saber, então aqui eu tenho tudo isso aqui, eu estou num level fenomenal e tal, não sei o quê, mas eu vou pegar tudo, essas coisinhas ruins, os machadinhos, os arquinhos, tudo que não tem poder nenhum. Se couber, claro, você vai levar e vai vender por 5 moedas de ouro, 3, 7. Então, e você acaba pegando tudo, nem precisa, né? Só que na nossa vida real, a gente está na zona de conforto. E é o contrário. Quando a gente está na zona de conforto, a gente não quer aprender coisa nova. Porque as coisas novas, elas demoram muito mais para dar um retorno. Quando você está na zona de conforto ali, é o pão nosso de cada dia, meu. Sinto muito, ó. Eu faço isso aqui, eu sei que é assim, pronto, acabou. Agora o novo, cara, você se desespera. Você fala, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como eu vou aprender isso. Eu não sei como eu não vou aprender isso. Eu não sei o que eu vou aprender com isso. E aí você entra em pânico. Você fala, putz, não dá, meu. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou ficar aqui na minha caminha, de pernas para o ar, que eu sei que está garantido aqui E quando eu falo pão nosso de cada dia, eu não estou falando de salário, nem de nada. Eu estou falando de você não trocar o certo da coisa repetitiva que você faz ali, do cosplay que a gente tá vivendo, por uma descoberta, certo? Pô, mas se a gente for pensar nisso, talvez a gente nem estivesse aqui, porque talvez as pessoas não tivessem feito rotas diferentes durante o tempo das navegações, não tivessem descoberto outras coisas, e talvez um monte de merda não tivesse acontecido. Talvez os índios iam estar vivendo muito em bem, muito em paz aqui, a coisa está sensacional, os maias, os astecas, ia estar tudo uma maravilha. Mas, sei lá, o desejo de descoberta, de ver o que tem depois do fim do mundo, pô, o cara estava navegando e o mundo o mundo acabava no final do oceano, né? E alguém teve que ir lá e ver, pô, talvez o mundo não acabe no final do oceano. Pô, mas se a gente for ver, tem um pequeno ângulo aqui, tem uma ondulação, talvez o mundo não acabe lá e ele tem uma curva para algum outro lugar. Né? E o desejo sempre vai motivando as pessoas a fazer esse tipo de coisa. A ir atrás, ir a pesquisar. Só que essas pessoas, geralmente, inicialmente, elas são tratadas como loucos. Né? Algumas são queimadas, outras são crucificadas, outras são apedrejadas, outras só são ridicularizadas e tudo mais, mas é assim que a gente começa a tratar quem começa a pensar um pouco diferente da caixa, quem começa a olhar para as coisas que a gente não está olhando, para universos que são universos além do nosso mundo, ali, da nossa bolha. É meio complicado pensar nisso, assim, que a gente vive de uma forma tão restrita. Né? E aí a gente fala, beleza, então eu fui lá, eu vi uma palestra de um cara maluco que falou que existem outras coisas para estudar, para aprender, e eu descobri que existe um mundo inteiro de coisas para explorar. Existe o santuário inteiro lá, e existe um monte de caixinhas com moedinhas e arcos e tudo mais, e poderes, e tipos de monstros diferentes, e caramba, aqui vai ser emocionante e tal. E a gente vê, pô, beleza, eu topo isso. Só que aí a gente começa a olhar um pouco mais, a gente fala, puta que pariu, meu, existe um monte de mundos que eu tenho que explorar, existem um monte de coisas novas, existem um monte de coisas diferentes, são 7 bilhões de pessoas, imagina quanta informação interessante não existe por aí, quanto lixo também, né, não existe por aí. Mas mesmo o lixo é uma informação, e talvez não seja um lixo para todo mundo, porque nem todo mundo está na mesma caixa, na mesma bolha, certo? E aí, quando a gente começa a falar de tecnologia, é mais bizarro ainda. Porque se você abrir o seu feed do Twitter, do Facebook, do Google, dos blogs que você segue e tudo mais, todo dia você vai ver um framework novo, uma tecnologia nova, alguma ferramentinha nova que saiu, uma atualizaçãozinha e tal. Então, existe um universo
bizarro de coisas novas pipocando a todo momento, a todo momento. E a gente não consegue acompanhar. E aí a gente começa a ficar desesperado de novo, igual o bebezinho lá. Você fala, puta, é muita coisa, meu. Antes eu achei que não tinha que fazer nada, aí eu assumi que, beleza, existe um mundo de coisas aqui, então, sei lá, quem é que trabalha com .NET? A maioria, sei lá. E quem trabalha com Java? Não sei. PHP, Ruby, Python, Scala, Assembly. Não, é só... E aí eu estou perguntando isso por quê? Porque quando a gente trabalhando lá com .NET, com Java, com PHP, com Ruby, com Scala, com Assembly, com Python, com qualquer coisa, existe um mundo dessa tecnologia que a gente precisa aprender. Existe um mundo dessa tecnologia que existe todo um ecossistema, existem ferramentas, frameworks, e se a gente parar de falar do desenvolvimento, tem um ambiente todo para você trabalhar, então, tem uma IDE legal, ou tem um editor de texto legal, ou tem um script de automação legal, tem um servidor bacana. Então, o mundo, quando a gente fala trabalho com .NET, não é só aquela linha de código que a gente escreve ali. É a máquina que você usa, que provavelmente não vai rodar uma outra tecnologia, ou não vai rodar alguma coisa específica. Então, quando você começa a falar de uma tecnologia específica, eu sou desenvolvedor, eu sou programador, alguma coisa, você está falando de um mundinho ali, ou de um universo, pelo menos. Só que aí, vocês viram que tem uma galera que trabalha com .NET, aí tem uma galera que trabalha com Java, tem 2 que trabalham com PHP, tem mais gente de Python do que de Java também. Então, aí você fala, existem vários universos aqui, existem várias pessoas com backgrounds interessantes e diferentes, que trabalham com coisas... provavelmente fazendo sistemas parecidos com o que cada um faz, só que com coisas diferentes. E por que a gente não pode olhar para o lado e aprender essas coisas, entender essas tecnologias, entender como é que isso me faz sair daquele cosplay ridículo lá? Como é que essas outras pessoas, esses outros mundos, me fazem deixar de ser aquele personagem meio bizarro lá? Então, a gente tem que começar a olhar para esse tipo de coisa. E aí a gente se desespera. Obviamente, com tudo isso que a gente descobre, porque sair da zona de conforto é doloroso. Como eu falei, o retorno, ele demora, às vezes ele é incerto, e às vezes, sei lá, não tem nem retorno. Pode ser que não tenha nenhum retorno palpável, talvez seja só você descubra daqui 10 anos que, fazer aquilo era legal, cara. Tipo, eu não percebia na hora, mas fazer aquilo me dava alguma satisfação, ou aprender aquilo, estudar aquilo, ou enxergar aquilo daquela maneira há 10 anos, me fez ter esses insights agora. Então, a gente precisa começar a aprender essas coisas e não entrar em pânico quando a gente enxerga alguma coisa nova, tanto de tecnologia como uma pessoa. Quando você vai sentar numa mesa para discutir e o cara trabalha com isso, você trabalha com aquilo, putz, e tal, aí virou aquele... Meu Deus, os caras de cara branca e cara preta lá do Star Trek, né? Que eles simplesmente se odiavam porque os lados, a cor do rosto era diferente. Então, caramba, vamos tentar entender, então, por que as coisas são assim. E aí, então, beleza. A gente já viu que tem um monte de coisas, e um monte de problemas, e um monte de soluções, e um monte de coisa nova, e um monte de gente diferente, e tudo mais acontecendo. E o nosso guia do mochileiro das galáxias, do desenvolvedor, é o Google. Ou era o Google. Na verdade, hoje o Google é só uma ponte para o Stack Overflow, né? Então, você só usa o Google para encontrar o link do Stack Overflow que vai resolver seu problema. Então, você entra lá no Google quando você quer descobrir uma coisa nova, sei lá. Então, você quer saber o que é o planeta Terra. Você vai lá no Google, digita Earth, o planeta Terra, e vai cair, provavelmente, no Wikipedia, se você digitar só isso. Mas você vai começar a encontrar coisas novas. Então, é a nossa porta de entrada, ou o nosso, entre aspas, hoje o porto seguro aí para a gente não entrar em pânico, é buscar informação, certo? Antigamente a gente ia na biblioteca. Quem aqui já foi numa biblioteca? Quem aqui nunca foi numa biblioteca? Pode levantar a mão, gente, sem vergonha. Eu levei meu filho esses dias para conhecer uma biblioteca, ele tem 9 anos, então. E é uma coisa que eu conheci quando eu tinha 6, 7 anos, eu ia fazer trabalhos de escola, em folha de almoço e tal. Então, a gente não pode se desesperar. E hoje a porta de entrada, então, para a informação está mais ou menos aqui. E a gente vai ser, ou através de outras pessoas também, você vai assistir uma palestra, vai conversar com alguém, mas quando você quer aprender alguma coisa que você não sabe, você vai procurar isso na internet lá. Então, você caiu lá e vai fazer as suas pesquisas. E aí, vou contar um pouquinho
da minha história aí com desenvolvimento e como isso me trouxe até aqui ou como isso não me trouxe até aqui, sei lá. A gente pode olhar isso de diversas maneiras. É muito engraçado, todo mundo que trabalha com desenvolvimento faz piada de quem usa PHP. É verdade, não é? Quem trabalha com PHP aqui sofre, não sofre? E quem não trabalha com PHP faz quem trabalha sofrer, não faz? É basicamente isso. Eu também zoo muito PHP. Mas lá atrás, sei lá, quando eu estava lá em 1900 e quando eu tinha 19 anos, foi só 6 anos atrás, eu comecei a estudar desenvolvimento e falei, pô, esse tal de PHP parece ser um cara legal, né? Parece ser um cara fácil, todo mundo falava de PHP. E eu entrava na comunidade de PHP do Orkut. Nossa, cara, no Orkut. Eu não sou do tempo de vocês aí, de listas de não sei o quê, de BBS, sei lá das quantas e tal, mas até IRC. Aí depois eu comecei a descobrir os outros canais e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu vou aprender esse tal de PHP. E comecei a estudar PHP e aprender e ver o que tinha nesse mundo de PHP. Foi meu primeiro mundinho ali. Foi minha primeira janelinha. E aí eu comecei a olhar o PHP, estudar e aprender. E esse cara aqui, esse código que está aqui no fundo, já foi um reflexo de algumas coisas. Eu falei, pô, as coisas já são complicadas e tal, já é tudo muito, muito ruim, já é muito difícil fazer um monte de coisas. E eu comecei a desenvolver geradores de código em PHP para facilitar a minha vida e tudo mais. E foi um primeiro passo. Só que aí, quando eu comecei a ver que existia esse mundo de PHP, eu comecei a ver que existiam outras coisas relacionadas aí. Então, basicamente, se você for pesquisar uma coisa, sei lá, eu descobri que existia um Apache. Sei lá, PHP e vi, existe esse tal de Apache aqui. Não sabia o que era, não me interessei, mas eu já entendi que existia esse cara. E aí eu fui vendo, pô, existe esse tal de WordPress. Não sabia o que era, não sabia como funcionava, mas também já comecei já ficou uma faísca ali de que isso existia no mundo ali, e que era uma coisa que eu ia precisar aprender de alguma forma. E esse aqui foi um dos caras que me fez entender uma série de coisas que eu ainda não compreendia na época que eu precisava entender, mas que futuramente eu ia ter que entender. Foi o CodeIgniter, que é um framework MVC para PHP. E aí que eu comecei a entender, eu falei, pô, tá, beleza, é assim que faz. Tem o modelo, tem a view, tem o controller, ele mapeia os negócios para o banco. Isso para mim não fazia nenhum sentido na época. Era simplesmente o jeito que funcionava. É assim porque é assim, pronto, acabou. Eu não sabia que existiam os padrões, MVC, ou mapeamento, e não sei o quê, view, controller. Para mim não fazia diferença nenhuma. Mas isso daqui trouxe uma pequena faísquinha ali que ficou, um negocinho que ficou ali martelando e tal. E, futuramente, isso veio a trazer alguns benefícios. Ou não. E aí, quando eu comecei a trabalhar com PHP, que é um negócio web, mais faísquinhas começaram a pipocar, que pô, existe um universo, existe um mundinho de web standards, existem os padrões, existe um negócio chamado CSS, porque quando eu comecei a fazer minhas brincadeirinhas em PHP, era fonte, face, color, AV, não sei, VLink e tal. Então, era isso que eu fazia, porque eu não sabia o que existia além disso. Essa era a minha janelinha, esse era o meu cosplay lá. Só que qual é E aí eu comecei a ver que existiam frameworks. Porque, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer um chat em PHP. Ah, mas que ferramentas você vai usar? Que frameworks você vai usar? Eu não sei nem o que é framework, cara. Então, mas beleza, ficou lá esse planetinha ali no meu universo, sabendo que um dia eu ia ter que explorar isso ou não. A questão de cross-browser, a questão de ser open source. Quando eu conheci PHP, eu descobri que ia ter um evento legal onde iam falar sobre coisas de desenvolvimento em PHP, e ele se chamava... agora eu esqueci até o nome do negócio. Fizzly? Ele se chamava Fizzly, cara. Eu falei, nossa, meu! Fórum Internacional de Software Livre, cara. Pô, eu vou lá. E aí eu tive contato com alguns conceitos, com algumas ideias, com algumas práticas, com algumas pessoas que foram moldando, ou não, o que um dia eu viria a ser. Mas naquele momento não era interessante e eu não dava bola para aquilo. Mas eu parei para escutar aquilo, eu parei para olhar aquilo, eu parei para olhar para o lado um pouco, certo? Porque só aquilo que eu já sabia de PHP ali, para brincar com o CodeIgniter e não sei o quê, e para conectar com MySQL e fazer rodar o Apache no Windows, meu Deus, cara, antes do tal do
do Champ, lá, o Zamp, sei lá. Era horrível você rodar um Apache, um MySQL e um PHP no Windows. Era sofrível. E imagina, para quem não conhece nada. Aí, putz, cara, era Orkut para lá, Orkut para cá, e você pergunta para alguém, faz não sei o quê. E poderia ser desesperador. Eu poderia falar, pô, isso aqui não serve para mim, eu vou trabalhar num banco. Não, mas eu me interessei por aquilo. Mesmo sendo aterrorizante, tudo bem, vamos encarar. E esses conceitos foram ficando na minha cabeça também. Eu não aprendi eles, eu não sabia o que significavam direito, mas eu sabia que existiam esses caras. Falta 14 minutos? Ah, dá para enrolar bastante ainda. E aí, depois do PHP, dá para ver aqui, é o Balmer, batendo palmas, developers, developers, developers. E aí, depois do PHP, eu falei, pô, eu agora preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ir para as baladinhas, e sair com as menininhas e tudo mais. Estava com 19, 20 anos ali. E eu comecei, apareceu uma oportunidade, na verdade. O cara me ligou e falou, olha, um amigo de um padrasto meu ligou e falou, olha, eu preciso de um programador C# aqui. Um cara júnior. E eu preciso para ele trabalhar aqui na empresa e tal, a gente tem uns projetos assim, assim, assado. Você está interessado? Eu falei, olha, interessado eu estou, porque eu não trabalhava, na época eu fazia um estágio, na verdade, e eu pagava para trabalhar, se eu recebia o dinheiro do ônibus, se eu quisesse almoçar, um luxo, eu saía perdendo, se eu for pensar em termos financeiros. E eu falei para o cara, olha, eu nunca vi C# na vida, nem sei o que é .NET, mas eu já ouvi falar de orientação a objetos, porque o cara me falou, a gente trabalha com orientação a objetos, e não sei o que. Eu falei, eu já ouvi falar de orientação a objetos, e eu já vi uns códigos Java. E diziam que Java era parecido com C#. E o cara falou, seguinte, vamos conversar comigo, vamos bater um papo. Eu fui, conversei com o cara gostou do meu perfil e tudo mais, eu contei um monte de mentiras, entreguei um currículo lá que eu fiz, tinha 19 anos, mas tinha mudado o mundo, nem sabia programar direito, mas já tinha feito milhares de coisas, quase um sistema operacional. E aí o cara me contratou e tudo mais, comecei a trabalhar com .NET e no ambiente Windows aí. E aí, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi WebForms. E essa foi, com certeza, uma das primeiras coisas que eu aprendi. Yellow Screen of Death. Né? Quem nunca? Runtime Error. Pô, cara, joia, hein? E aí? E dizem que o stack trace do Java é ruim, né, cara? Brincadeira, hein? Tudo bem, é só você mudar essas coisas aqui e você vai ver o erro inteiro. E aí eu comecei a conhecer o WebForms. Então, foi o meu primeiro mundinho ali no .NET. Isso, .NET 1.1 ali, né? E foi o primeiro contato que eu tive. Então, eu deixei aquele mundinho de PHP, falei, vamos conhecer além, vamos viajar aqui nessa galáxia maluca, vamos ver o que tem nesse mundo de .NET. E comecei, era muito fácil. Eu arrastava um botão da toolbar lá, colocava na página, dava 2 cliques, abria um negócio, escrevia um código, tchau. O problema é que não tinha, sei lá, messagebox.show, não mostrava um erro, era como eu fazia debug, né? Estava acostumado com o echo do PHP, echo passei aqui e tudo mais. Quem nunca, né? Alert passei aqui, ferrou e tudo mais. Então, esse foi a minha porta de entrada. Só que não era suficiente. A empresa tinha mais do que aplicações WebForms. Ela tinha aplicações que rodavam no Windows Mobile, cara, no Windows CE. E isso foi bacana também. Mas o modelo de desenvolvimento já era parecido, mas era diferente. Tinha particularidades diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente foi lá, vamos lá era .NET CE, que chamava, era o Compact Edition, né? E era muito ruim. Os devices eram ruins, mas era espetacular quando o cara utilizava aquilo lá. Eu fazia um software que rodava em umas fazendas, e era uns peão chucrão, assim, que os caras olhavam aquilo, nossa, era tipo, Nof, os caras falavam, Nof, esse trem aí tá esquisito aí. Mas os caras usavam isso para trabalhar e começou a funcionar, e eu falei, então vamos lá, vamos além, vamos entender o que existe nesse mundo de mobile também. E foi mais alguma das coisas que começou também a ficar, porque eu vi que no mundo mobile existia um tal de um Java ME, existiam algumas outras ferramentas que serviam para fazer aplicações que rodavam em celulares. Já falei, caramba, tem aplicação que roda em celular, meu, tal, coisa legal. E eu comecei a ter contato com o IDS também, porque quando era PHP eu programava no Notepad do Windows, né? Era muito louco.
E aí eu comecei a ter contato com IDE e tal, Visual Studio, né, no caso. E aplicações até desktop, comecei a fazer um monte de coisas. E foi bacana, isso começou a acrescentar coisas, eu comecei a ver que não era tão assustador assim você olhar para o lado e sair da sua zona de conforto ali. Só que com isso, uma série de outras coisas, de outros mundinhos, outros planetas, outros universos, começaram a pipocar. Então, somados àqueles dos outros slides lá, começaram a aparecer coisas desse tipo. Eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso, então começaram a aparecer uma série de coisas. Por exemplo, a questão de comunidades. O Orkut já não existia mais, ou já estava em decadência, eu já tinha abandonado eu mesmo, mas eu comecei a ver que existiam comunidades de desenvolvimento de software. Eu comecei a perceber que o desenvolvedor não era, tipo, sei lá, uma galera que anda junta. Existia uma comunidade de PHP, que eram aqueles caras lá, que eu tinha abandonado. Existiam agora os caras de .NET. E eu comecei a ver que existiam os caras de Java. O que é isso aí? 0? 9? Ah, tá. E aí eu comecei a ver que existia esse conceito de comunidades. E aí aquele negócio do MVC, que eu vi lá no PHP, no CodeIgniter, há outros tempos atrás, eu comecei a ver que se encaixava com o conceito de boas práticas, que essa tal de comunidade começava a levantar. Um conceito de padrões, certo? De design patterns. Eu falei, caramba, meu, tal, tem esses negócios. Eu comecei a ver que existia uma série de coisas que eu até então desconhecia, mas que eu tive a oportunidade de ver, falar, isso existe. Não aprendi boas práticas do dia para a noite, não sei até ainda o que é isso, mas eu aprendi que existe esse conceito, e que se eu precisar, e que eu devo ir atrás, provavelmente, de entender o que isso quer dizer. E aí vieram outros conceitos, web services, ORM, SOA, e aí para eu entender que web service não é SOA, e que SOA não é web service, nossa, maior confusão. E aí eu comecei a descobrir que existia um tal do banco relacional e um banco não relacional. Cara, esses caras estão malucos, armazena tudo aí, que se dane se é relacional, se não é relacional. Não é assim que tem que fazer? Eu aprendi assim na faculdade. Eu fiz alguns semestres de faculdade, mas eu não terminei. Mas eu aprendia que era assim, que tinha que fazer os modelos lá. Tinha que fazer um modelo normal, o primeiro modelo normal, sei lá. Tinha que descer nos níveis até. E a coisa ficava absurda. Eu falava, mas não é assim, não é tão sinistro. Mas tudo bem, eu entendi que existiam conceitos diferentes para você armazenar suas informações e tudo mais. E essas coisas foram ficando. Eu não caí de cabeça nessas coisas quando elas apareceram. Eu vi que existia um conceito desse. Tudo bem, um dia, talvez, eu aprenda ou não, ou eu me interesse ou não, mas fazia parte daquelas 7 bilhões de coisas que, pelo menos, eu teria que conhecer no mundo. E aí eu comecei a entender que existia até hoje, existe, né, um conceito de best tool for the job, né, a melhor ferramenta para o trabalho que você vai fazer. As pessoas gostam muito de dizer isso, né? É um discurso que a gente usa muito, né? Nós, desenvolvedores e intelectuais da tecnologia, que você tem que usar a melhor ferramenta para o trabalho, desde que seja a ferramenta que a gente conhece e a gente saiba usar. Certo? Provavelmente essa vai ser a melhor, porque é a única que a gente conhece. Aí, tudo bem, eu conheço a chave Phillips aqui. E esse parafuso é um parafuso Phillips, certo? Só que provavelmente ele não é a melhor ferramenta para esse trabalho. Vai dar uma merda aqui. Não vai dar nada, na verdade. Vocês já tentaram pregar um parafuso na parede? Não vai, né? Não vai, não adianta. Ele tem a pontinha ali fininha e tal. Ele parece um prego em todos os aspectos, mas ele não é um prego. E dá merda quando você vai. Ele não vai. Ele entorta, ele quebra, ele espirra. E não vai. Simplesmente eles não é aquela ferramenta. Mas tudo que eu conheço é martelo e parafuso. Eu preciso olhar para o lado. Eu preciso sair dessa bolha e sair dessa caixa. Então, eu tenho que conhecer outras ferramentas. E foi aí, depois de muitos anos... tá. Então, se vocês conseguirem, é tipo... Foi que é mesmo. E aí, foi depois de muitos anos, e isso já tinha pipocado em outros eventos para mim, que eu conheci um cara chamado Ruby, né? Eu trabalhei especificamente com .NET, por 6 anos, seguidos, sem olhar para o lado. .NET. E dentro do .NET existe um universo inteiro. Ele não é só um mundinho, ele é um universo. Por quê? Porque existe desktop, existe web, existe mobile,
Aí surgiu um outro cara para a web, aí existiam web services, aí existia um outro cara para você fazer serviço, aí existia console, existia remote, existem um monte de coisas. E aí você quer conhecer tudo aquilo, e você vai em eventos e tal, e você começa a escutar um monte de coisas, daqueles conceitos que vão ficando na sua cabeça e te martelando, e um dia eles vão te incomodar, e você fala, pô, beleza, deixa eu ver o que é isso daqui para arrancar isso da minha cabeça e largar com isso tudo. E aí um dia eu conheci o tal do Ruby. E eu não estou falando para vocês aqui que vocês têm que conhecer o Ruby, que vocês não têm, que vocês têm que largar o .NET, largar o PHP. O PHP talvez. Ou largar o Java, ou largar o Python. Não, mas conheçam esses caras que estão do seu lado. E aí eu falei, pô, beleza, eu vou conhecer agora um outro cara. Eu já conhecia o PHP, já tinha trabalhado um pouco com PHP, feito ali uns trabalhos para uns tios meus, e já conhecia .NET, estava 5, 6 anos ali, todo dia trabalhando com .NET, e fui conhecer esse tal de Ruby. Uma pausa para os gatinhos só, né? Todo pessoal de Ruby gosta de gatinhos, né? É uma coisa só. Uma coisa interessante. E aí, quando eu comecei a primeira palestra que eu assisti de Ruby, eu ainda era um desenvolvedor .NET, e o cara fez lá uma listagem, uma criação de produtos e tal. Ele fez uma listagem onde ele criava, ele deletava, ele visualizava e tal. Ele clicava no botão delete, o negócio sumia com um fade assim da tela. Eu falei, caraca, meu! Isso em 2008, sei lá. Eu falei, pô, meu, é mó difícil fazer isso com WebForms, cara. Puta que pariu. Não tinha update panel nessa época ainda. E eu falei, nossa, meu, sensacional. O que é isso que aconteceu? Eu vi que era o tal do Ruby, aí eu entendi que era um tal de Rails, aí eu vi que era um tal de Ajax, e era um tal de Prototype. Na época era o Prototype, era um framework de JavaScript mais utilizado aí e tal. E aí depois eu vi que existia esse tal de jQuery também. Então foram outros caras que apareceram, e eu falei, putz, eu preciso entender esses caras aí. E aí eu comecei a fazer uma separação de conceitos, que eu comecei a ver que Prototype e jQuery, por exemplo, são ferramentas. Ajax já era um conceito. E eu comecei a aprofundar mais essas coisas quando eu tive contato com isso. Porque quando você é desenvolvedor .NET, o Vitor sabe bem disso, você faz lá os seus webforms, você não está nem aí para o HTML, você não está nem aí para o CSS, quando você sabe que ele existe, né? Você não está nem aí para o JavaScript, que aqueles controles que a Microsoft te deu geram, então você não está nem aí para nada. E aí eu olhei para esses caras e falei, putz, eu tenho que estar aí para tudo isso, eu tenho que me preocupar com tudo isso, eu tenho que conhecer as ferramentas que eu estou usando para saber se eu estou usando elas da forma correta. Se isso daqui no futuro não vai ser o parafuso que eu estou pregando que vai espirrar para algum lugar, porque vai espirrar. E aí eu comecei a conhecer coisas como o tal do scaffolding, que lá no PHP eu já tinha visto. Aí quando eu comecei a trabalhar com Ruby, Rails, eu comecei a ver que existia esse conceito mais a fundo, que é só facilitar você colocar algumas coisas na sua aplicação para ela funcionar, para você começar a trabalhar com coisas que realmente importam. Então, não preciso me preocupar com tudo isso agora. Vamos gerar um monte de coisas aqui, e depois a gente pode até ir limpando. Eu comecei a conhecer esses conceitos, e hoje, no mundo de .NET, já existem esses conceitos também. Você já tem ferramentas que te ajudam a fazer esse scaffold na aplicação aí. E aí, foi onde eu comecei a ter contato real com ferramentas de ORM. Eu comecei a ver por que essas ferramentas são interessantes, ou por que elas são importantes, e como é que elas funcionam, e tudo mais. Em .NET eu já tinha tido algum contato? Já tinha, mas não tinha me aprofundado. Aqui eu comecei a aprofundar. Lá no .NET, eu sabia que existia o conceito. Então a gente tem o NHibernate, a gente tem o NHibernate, e tudo mais. Não tem outra ferramenta de ORM em .NET, né? E aqui eu comecei a ver esses conceitos na prática, eu comecei a utilizar, eu comecei a aprofundar. Não é maldade, Lemar. E eu comecei aí, aquele conceito que só era uma faísquinha, um estalido ali no passado, eu falei, pô, agora é a hora de começar a aprofundar nesse cara. Então, agora eu tenho uma necessidade, ou é um momento, ou sei lá, eu estou maduro o suficiente para me preocupar com isso. Ou a coisa está mais fácil agora para me preocupar, agora eu posso não entrar em pânico e tudo mais. E aí, eu descobri que dava até para fazer blog em 5 minutos, com Ruby, com Rails e tal. Em 40 segundos. Será que dá para fazer uma palestra em 40 segundos? E isso aqui é um blog em 5 minutos com Rails, cara. Eu falei, caraca, meu, sensacional, olha só. Pô, funciona mesmo, hein?
E aí, outros conceitos começaram a aparecer. E eu vi que o mundo da programação não era só aquilo que eu já conhecia. Então, tinha mais coisas ainda. Metaprogramação, tipagem estática, tipagem dinâmica. A gente discutiu isso no almoço de novo. Então, testes. O que é esse text? Alguma coisa que eu escrevi e esqueci. Eu descobri que existiam texts também. E o conceito de open source começou a aparecer mais latente ainda. Eu comecei a dar uma atenção especial. Apesar de ter ido lá no Fizzly, lá no começo das coisas, eu comecei a entender por que isso era importante, por que realmente a coisa funcionava, ou era bacana para ver. Só que, novamente, estava na zona de conforto ali. E aí, um dia eu falei, chega. Me dá uns 5 minutinhos aí só. Aí um dia eu falei, chega. E por que eu falei, chega? Eu também não quero saber se vocês usam Apple ou se vocês não usam Apple. Isso é como eu decidi sair da minha zona de conforto. E outras pessoas fizeram isso também. O cara que escreveu um livro de test-driven .NET é um cara que um dia ele acordou, chutou o balde e falou, chega, não trabalho mais com .NET, não trabalho mais com Microsoft, não trabalho mais com Windows. Eu vou ficar 1 ano trabalhando com Ruby. Quem quiser me contratar, esses são os meus contatos. Ele era um cara famosão, arrumou emprego e tudo mais, e ele falou, eu quero sair da minha zona de conforto. E foi isso que eu fiz também. Mais ou menos, né? Eu não tinha a popularidade dele, nem o cacife para fazer coisas do tipo. E um dia eu falei, chega, meu Dell parou de funcionar, eu tinha um Dell lá, que foi caro pra caramba, parou de funcionar, falei, não vou comprar outro Dell, e vou comprar um Mac. Comprei um Mac. Falei, que agora eu vou fazer com o Mac? Não dá para programar .NET com o Mac. Subo uma máquina virtual. Primeira coisa que eu fiz quando eu comprei um Mac, comprei uma licença do Parallels. O que é o Parallels? É um ambiente para você virtualizar, é uma ferramenta para você virtualizar outros ambientes, uma VMware da vida. Só que é a VMware do Mac, que a galera usa no Mac. Dá para você usar a VMware no Mac? Dá, mas eu comprei uma licença do Parallels. Usei 2 meses. Usei 2 meses e comecei a parar de usar. E aí, quando eu falei, puta, mas eu comprei um Mac, que foi mais barato do que o meu Dell. Aí eu falei, agora eu sou obrigado a fazer alguma coisa diferente, cara. Todos aqueles conceitos e todas aquelas ferramentas, tudo aquilo que eu não dei bola, que eu só mantive ele na minha cabeça, eu ainda fazia parte daqueles 6 anos que eu estava trabalhando exclusivamente com .NET, todos aqueles conceitos viraram um monte de zumbis correndo atrás de mim. Porque eu não tinha mais o .NET, não tinha mais a IDE, e não tinha mais o Windows, que isso tudo era a minha zona de conforto. Eu tinha um monte de zumbi querendo me comer vivo, cara, porque eu tinha conta para pagar e tinha uma série de coisas para fazer. E eu fui obrigado a ir além e olhar para os lados e conhecer coisas novas e conhecer pessoas novas e fazer coisas diferentes, de maneiras diferentes do que eu fazia. Não que isso sejam maneiras melhores, mas eu precisava fazer diferente. Não tinha como mais. Aí, nessa época, eu conheci esse gato. Os caras gostam mesmo de gatinhos, né? Até de gatinhos com patas de polvo, tentáculos. E aí eu conheci o GitHub. E quando eu conheci o GitHub, isso já é história recente, já são uns 2 anos atrás, aí, mais ou menos. Eu não sei se tem aqui, agosto de 2010. 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Eu também tenho um aqui. Eles têm adesivos do GitHub aqui, tá? Do Octocat. E quando eu conheci o GitHub, eu percebi que, além de ser um programador, eu era um cara que gostava de uma certa forma, gostava de código, gostava de produzir código, de ver código, de entender código. E aí eu comecei a olhar para coisas diferentes e falar, cara, eu vou produzir códigos de maneira diferente, eu vou produzir software de maneira diferente, eu vou programar de maneira diferente. A primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz aí, foi largar o meu blog, que era em WordPress, e falei, agora eu quero um blog que seja em qualquer coisa, que não seja mais WordPress. Cansei desse WordPress. Eu quero viver nesse ambiente. O WordPress é uma ferramenta sensacional, mas eu já estava cansado daquela bolha e quis olhar para fora. Não sei se foi a melhor opção ou não. Mas eu fiz um blog com um negócio chamado Jekyll, que é para você criar sites estáticos. Caramba, mano, mas antes era estático. Aí, de repente, todo mundo tinha que fazer site dinâmico. E agora, todo mundo quer fazer site estático de novo. Hurry. E aí, eu comecei a fazer esse cara. E quando eu comecei a fazer esse cara, eu comecei a encontrar código diferente. Comecei a fazer coisas diferentes. E aí, eu comecei a descobrir que algumas coisas... Eu comecei a ficar meio viciado em fazer script. Script para tudo quanto é coisa. Nossa, script que é uma beleza. Linha de comando, shell, fazia script, transformar isso no arquivo e fazer qualquer coisa. E quando eu fiz essa migração, cara, eu fui obrigado a escrever uma série de scripts para migrar os posts que eu tinha no WordPress, que eu não queria perder e tudo mais.
E eu comecei a literalmente ver o quanto o CSS era importante, e como isso funcionava, e como isso era simples, e como isso era tão divertido quanto escrever o código server-side que eu escrevia todo dia. Eu comecei a entender que isso era bacana também. O HTML, o CSS e tudo mais, isso é tão divertido quanto. E talvez mais desafiador, porque você tem aquele cara, o cross-browser, que eu falei lá no passado e tal. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, puta merda, cara, eu preciso aprender a expressão regular. Todo mundo discrimina a expressão regular, mas nesse caso não tinha jeito. Eu precisava limpar um monte de coisa que o WordPress criou nos posts que ele tinha, e eu precisava limpar isso e transformar em arquivo texto flat. Porque aqui, os meus posts são escritos em Markdown. Então eu tinha que limpar um monte de tag. Não sei se são as melhores expressões regulares do mundo, mas foram as que eu consegui aprender em um fim de semana. E comecei a ver como limpar as coisas, e comecei a entender coisas novas e conceitos novos. E agora, por exemplo, eu sei quando usar isso ou não. Quando eu vou colocar isso no meio do meu código ou não. Está acabando. Vocês me atrasaram demais. E aí, eu comecei a ficar tão viciado em código, que no chat da empresa, eu falei, eu gosto um pouco de memes. E quando eu estava no chat da empresa, eu queria usar alguns memes para conversar com a galera, com os outros desenvolvedores e tudo mais, e não tinha, eu tinha que abrir um site lá, meme generator, não sei o quê. Eu fiz um script que fazia memes para mim, cara, e subia para o TweetPic. Eu comecei a fazer isso. Então, eu escolhi um meme, ele utilizava umas ferramentas, tudo em linha de comando. Eu escrevia o nome do meme, a frase que eu queria, dava um enter, ele subia para o TweetPic, eu pegava o URL e só jogava no chat lá, cara. Era sensacional, eu levava 5 segundos para criar um meme. E assim foi que eu descobri scripts. E aí eu comecei eu comecei a fazer um monte de aplicações, e eu conheci caras que eu não conhecia. Eu conhecia o Webforms, eu conhecia o CodeIgniter, eu conhecia a ASP.NET MVC, eu conheci o Sinatra. O Sinatra, como o Elemar falou ontem, ele dá um banho no que a gente chama de Web API hoje no mundo Microsoft, quando você quer escrever APIs, simplesmente APIs. Como é que eu faço um get, não sei o que lá? Cara, você escreve um método, get, a URL acabou. Então, eu comecei a conhecer algumas coisas novas que, para mim, que no outro mundo, lá na outra bolha que eu conhecia, eu falava, putz, isso dá um trabalhão fazer. Aí, quando eu olhei para fora, eu falei, caramba, isso é muito simples. E se eu tivesse entrado em pânico e ficado com medo de sair dessa bolha, eu não ia saber que existem coisas simples, que tornam a minha vida mais simples. Bom, beleza. E aí eu comecei a criar uma série de aplicaçõezinhas e coisas simples que deixam o código bonito, e comecei a brincar com os amigos, comecei a brincar de programar com a galera. Eu fiquei viciado em fazer crawlers. Eu comecei a fazer crawlers para baixar música de sites, eu lia toda a listagem de MP3 e baixava tudo isso em 5 minutos eu fazia um crawler, ele baixava. Isso daqui é um crawler que baixou toda a série de The Walking Dead em HQ, em português, eu baixei todos e gerei PDFs e tudo mais, e subi tudo para o SkyDrive e fiz um crawlerzinho para baixar tudo isso. Imagina ler tudo lá, é mó chato, eu baixei tudo, gerei PDF e joguei no iPad, ficou legal. E eu comecei a me divertir, cara, ó, mais MP3 files e um monte de coisas. Eu conheci um cara também que chamava Rubot, chama Rubot. O GitHub fez uma ferramenta de bot que você dá comando, você escreve scripts para ele, ele aprende esses comandos e você consegue interagir com uma infinidade de coisas. Então, eu comecei a só brincar de fazer isso no ambiente de chat da empresa, e aí fiz um bot para conversar com o GitHub, para ver como é que estava, quais eram as últimas alterações do repositório dos projetos da empresa. E por que isso era interessante? Porque eu estava no chat conversando com todo mundo, eu escrevi uma frase e o bot me respondia no chat, não tinha mais que sair dali. A gente começa a ficar viciado nisso. Esse aqui é um bot que vai lá no CoderWall e pega quais são os badges de desenvolvedor dos caras e já colocava os badges ali dentro do chat. Isso aqui eu fiz um help de Git dentro desse chat para as pessoas. Então o cara colocava lá Git help, está aqui, né? Git help. E o que ele queria fazer, ele quer criar, ele quer clonar, ele quer adicionar, quer remover, não sei o que lá, e retornava a mensagem formatadinha ali dentro do chat, já o cara não tinha que pesquisar, não tinha que fazer nada. Eu comecei a redescobrir o prazer em ser um desenvolvedor de software, porque eu comecei a sair daquela bolha que eu estava tão acostumado. Bom, eu não vou falar aqui de como eu aprendi também NoSQL e tudo mais, são os últimos slides. Só que todos aqueles zumbis que apareceram lá, eu tive que matar todos eles, porque senão eles iam me comer lá, iam me matar. Só que isso tudo não é fácil, galera. Primeiro, vocês não podem se assustar. Vocês vão encontrar dificuldades.
não foi fácil começar a aprender outras linguagens, outros paradigmas, e começar a usar terminal, utilizar shell script, utilizar uma série de outras coisas. Mas também não foi difícil, não foi impossível. Foi tão difícil quanto aprender a usar uma IDE. Eu não sei onde estão os botões, eu não sei quais são os comandos, eu não sei quais são os atalhos. Eu tive que aprender coisas novas, tudo de novo. E aos poucos, e ainda isso está acontecendo, eu vou descobrindo coisas novas, e um zumbi de cada vez. Se eu fosse o The Walking Dead, era só tiro na cabeça, né? Mas não é assim que funciona a vida real. E o maior problema, eu queria dizer para vocês, o maior obstáculo nesse processo todo, de sair da bolha, de olhar para os lados, o maior problema somos nós, cara. A gente se coloca essas barreiras. A gente começou a falar disso hoje no café da manhã também, que os gerentes, o pessoal mais executivo da empresa, ele está interessado em manter o status quo. Então, ele não vai te liberar, aprender uma tecnologia nova, colocar um negócio novo e não sei o quê. Mas depende de você querer aprender isso, ou colocar isso para funcionar, e provar que isso é melhor ou não para atender os problemas que você tem, cara. Não deixe, como o Elemar gosta de falar, não delegue aos outros o gerenciamento da sua carreira, ou das coisas que você vai aprender, ou das coisas que você vai estudar. Faça isso e prove que é mais interessante. E se não for mais interessante, se você não puder aprender ou colocar isso em prática na sua empresa, você aprendeu uma coisa nova. No mínimo, você ficou uma pessoa melhor do que você já era. A gente dá uma série de desculpas para isso, né? Para aprender coisas novas. A minha empresa só usa .NET, ou só usa Java, ou só usa Python, só usa não sei o quê. Isso não roda no Windows. Eu uso linguagem de macho. Pô, Ruby é coisa de e tal, e não sei o quê. Não tem mercado para isso. Onde é que eu vou arrumar emprego disso? Não sei o quê. Não tem IDE e tal. Então, a gente cria essas desculpas. Ninguém cria essas desculpas. A gente cria isso e coloca na nossa cabeça. Não tem suporte, é muito utilizado para ferramenta open source, mas quem vai dar suporte nisso aí? O suporte somos nós, galera. Mentira, tem uma série de empresas sérias que dão suporte em ferramentas open source, suporte, às vezes, melhor do que o suporte que você tem em quem constrói a própria ferramenta, certo? E aí a gente vai se assustar, parece que o mundo não tem fim, mas sempre existe alguma coisa. Esse foi o último slide que eu fiz, então, basicamente isso, estourei o tempo em meia hora, os caras estão desesperados. Quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, me procura lá fora, me procura no Coffee. E obrigado, galera. Se ficou muito maluco, desculpem, mas o recado que eu queria passar é basicamente esse. Vocês olhem para os lados, saiam da bolha e tudo mais. Foi? Galera, agora a gente tem uma LT com Elemar, programação funcional com C#. Esse parece que não tem fim, não. Casou, hein? Na sala 2 a gente vai ter MongoDB no mundo real, outra LT que já